pessoas, estamos aqui com mais um Papo de AS, né? O quadro de hoje é Trabalho Ceso, né? Para quem ainda não assistiu nenhum vídeo, o Papo de AS é um programa que nós temos no nosso canal do YouTube para discutir tudo que tem a ver com o mundo do serviço social, processo de formação profissional, indicação bibliográfica, discussão de temas de TCC e também o processo de exercício profissional. E aí o quadro de hoje é o Trabalho Ceso, em que a gente vai apresentar uma experiência profissional de uma assistente social num espaço específico. E como tá pipocando edital aí de seleção para residência em saúde, né, residência multiprofissional, a gente resolveu que o Papo de AS de hoje seria discutindo com um residente para ele apresentar desde o processo de seleção, como é que foi essa vivência dentro da instituição e também como é que contribui esse processo de residência para a formação profissional. E aí, a ideia também é tentar socializar com vocês que estão aí se inscrevendo para as residências ou ainda estão decidindo se vão fazer ou não, se realmente, né, uma jornada de 60 horas semanais de trabalho que concilia exercício profissional e formação, né? Será que você dá conta? Será que realmente é isso que você gostaria de fazer? Então a ideia é que você venha não só conhecer uma experiência que é super relevante dentro do processo, não só de exercício, mas de formação profissional, como também uma forma de você decidir, né, se vai tentar ou não esses editais que estão aí abertos no Brasil inteiro, né? Inclusive no nosso site a gente vai estar colocando o link de todos esses editais que estão abertos para quem tiver aí interesse. A bolsa, ela é um valor bem considerável, contando aí como é que tá os processos de remuneração da assistente social. Então, além de ser um processo de formação, exercício profissional, você ainda garante aí uma remuneração durante 2 anos, né, de certa forma relevante, vinculada à faixa salarial dos assistentes sociais. Então, eu tô aqui hoje com o Marcelo Patrício, né, que atualmente está na residência multiprofissional em saúde aqui do Ceará, né, com a ênfase na pediatria, né, foi aluno nosso aqui da Potter, né, da especialização, e não satisfeito em achar 60 horas pouca coisa, ele acabou de passar também no mestrado, né? Então vamos ver também como é que ele vai conciliar isso aí da residência com o mestrado. Mas a gente gostaria de começar, né, agradecendo a presença do Marcelo aqui para vir socializar um pouco com a gente como é essa experiência e ele falar também, né, desde como foi o processo de seleção até o processo de exercício profissional e um pouco dessa experiência para você que está aí pensando em fazer residência ou até já como residente. Pronto, Marcelo. Obrigado, Cíntia, pelo convite, né? Como a Cíntia me apresentou, eu sou Marcelo. Atualmente eu estou no programa de residência integrada em saúde da Escola de Saúde Pública aqui do estado do Ceará. E assim, esse processo de inserção na residência, né, ele surgiu na minha vida no ano 2014, né, quando eu tinha acabado de concluir a graduação. E aí esse período, né, de conclusão de graduação e o único processo que apareceu, né, a princípio foi o processo da residência. E aí, a princípio, né, o próprio edital ele já coloca, né, no próprio edital as referências bibliográficas que são utilizadas, né, para a execução da prova. Né? Então, assim, a princípio eu fiz uma busca, né, pela bibliografia, tanto da parte geral quanto da parte específica, né, porque no caso aqui da realidade do Ceará, ela traz, né, no próprio edital para a prova uma divisão dessas bibliografias, né, a partir desse componente mais geral, desses conteúdos gerais, das políticas em saúde de maneira geral, e do conteúdo mais específico que é vinculado e direcionado à ênfase, que você vai concorrer. Né? Então, conseguiu ler tudo? Pronto, eu fiz uma seleção desses textos. Eu não consegui localizar todos os textos, porque na época os textos que eram utilizados eram textos da medicina, no caso da ênfase específica que eu prestei, né, que é a ênfase de pediatria. Então eu consegui esses textos com uma colega que já havia feito o processo seletivo, e aí a gente faz as resenhas, né, na medida do possível que a gente pode conseguir fazer para sistematizar mais esse conhecimento. Então assim, eu não li todos os textos porque eu não consegui localizar todas as referências,
né? Mas a parte geral, eu lembro que na Pottery, na época, eu consegui todo o conteúdo geral no próprio site da Pottery, que vocês fizeram uma seleção disponibilizando todos os conteúdos do componente mais geral, né? Onde tem mais os conteúdos de saúde de maneira geral, e o conteúdo específico eu consegui realmente com os amigos, né? E a gente faz depois as resenhas, os mapas, né? Para que a gente possa estar memorizando para fazer a prova, né? Anteriormente, o processo seletivo ele era composto por uma fase que era uma fase de entrevista, mas hoje na realidade aqui do Ceará não vai mais existir, não, a gente só vai ter a prova realmente, que é uma prova objetiva, com 50 questões relacionadas ao tema que está colocado, proposto na bibliografia do edital, e a gente tem a análise do currículo, né, com a prova de títulos, onde é contado basicamente temas, né, relacionados à sua vivência na formação da graduação e movimentos sociais e formação profissional também. E aí, assim, nacionalmente, o que é que a gente fez? Analisou dos editais. De um edital para outro há uma mudança desse perfil de seleção. Tem alguns que tem rodas de conversa, tem dinâmicas, mas o que é muito comum em todas as residências é a prova objetiva, né? Então, a leitura dos textos, inclusive eu vi alguns editais que não sugerem bibliografia básica, só temas, né? Então, vocês têm que aí buscar, né, quais as referências, com ex-residentes, né, que é uma dica que o Marcelo deu legal, né, buscar residentes de edições anteriores para pegar esse material, para entender como é o processo, para não chegar verde também na hora de escrever lá a prova. E aí pronto, passou nesse negócio, como é que foi essa experiência, porque além de ser 60 horas, é uma experiência particular que vivencia a dimensão teórico-prática junto, que é uma coisa que na graduação a gente discute muito, né? A teoria e a prática é diferente, né? Dá 3 cascudos nesse povo, mas muita gente vivencia isso, e a residência ela tenta quebrar isso, né? Ela tenta fazer articulação teoria-prática. Como é que foi esse momento, quais eram as atividades teóricas e como isso contribuía para essa articulação prática da tua experiência? Verdade. Assim, a princípio é algo muito novo, né? Porque você está saindo da graduação, no meu caso, né? Apesar de existir profissionais que já estão no mercado há 6 anos e fazem um processo da residência, mas como mais um processo para agregar, né? Um processo realmente de formação. Então, assim, no meu caso era algo muito novo, porque eu tinha acabado a graduação, né, no ano 2014, entrei na residência no ano 2015, então foi a minha primeira experiência profissional, né? Então, assim, um assistente social recém-formado, né? E aí entrando como seu primeiro processo de trabalho, realmente sendo um processo realmente por residência, um processo de formação. Então, assim, é um processo riquíssimo, apesar da jornada de trabalho ser uma jornada bem extensa, né? Uma jornada de 60 horas semanais, onde a gente vai ter subdividido essa carga horária, né? 80% prática e 20% teórica, né? Então a gente vai ter dessas 60 horas, né? Mais de 48 horas, né? Com carga horária realmente prática no serviço, né? Trabalhando conjuntamente com os demais membros da equipe, como é uma residência multiprofissional, né, os profissionais de saúde, e trabalhando também enquanto assistente social no núcleo profissional, né? Então, assim, é uma experiência riquíssima, né, assim, onde eu tive a oportunidade de trabalhar realmente em equipe, né, colocar em prática, né, um dos princípios que o SUS ele preconiza, né, da integralidade do atendimento, onde a gente consegue realmente fazer um atendimento vindo nessa questão da totalidade, da integralidade desse sujeito. Então, assim, é uma experiência riquíssima, super bacana. Assim, eu trago assim comigo assim experiências muito bacanas de trabalhos que a gente desenvolveu que até então a gente ia contra a maré, né? Porque assim, eram trabalhos que não aconteciam no serviço, né? Como por exemplo a construção de PTS, né? Que é uma realidade que é muito vivenciada na saúde comunitária, que a gente não vivencia tanto na saúde hospitalar, e aí a gente conseguiu trazer essa realidade para o componente hospitalar, onde a gente construía PTS em conjunto com os usuários, né, fazendo um plano mesmo de trabalho e um plano realmente, um projeto de vida para aquele determinado usuário, né, e assim, foi bem bacana, as experiências super positivas com grupos, né, e além de mais as experiências mesmo enquanto assistente social, que querendo ou não é um amadurecimento profissional bastante enriquecedor. Mas tinha grupos de estudo? Como é que vocês faziam? Vocês discutiam casos coletivamente para estudar, ou só lá, ou o trabalho multidisciplinar, né? Era só lá dentro do espaço. Sim, do equipamento? Essa carga horária dessas 60 horas, ela realmente é subdividida, né? 80% e 80% prática e 20% teórica. Dentro dessas 20% teórica, a gente fazia as reuniões em equipe,
né? Porque no caso, quando o residente ele é imerso no cenário de prática, né? A gente é dividido em equipes, e são equipes multiprofissionais, onde tem um profissional de cada categoria. E aí a gente tem momentos durante essas 60 horas para que a gente possa estar se reunindo, né, e bolando estratégias de ação, como o trabalho ele deve ser desenvolvido. Então a gente conseguia, nesses momentos, dessas reuniões, pensar essas estratégias de como esses usuários eles seriam atendidos por nós, né? Aí a gente pensava através de grupo, né? A gente pensava através de atividades produtivas. A gente fazia muita atividade com os profissionais da terapia ocupacional, né, onde a gente fazia atividades laborais para aquelas crianças e para aqueles acompanhantes que estavam, né, numa situação já de hospitalar, né, num contexto hospitalar de privação de tantas liberdades, né, de privação de tantas realidades, e a gente fazia essas atividades no intuito mesmo de minimizar, né, essas consequências desse processo mesmo de hospitalização, né. E aí entrando, né, na terceira pergunta, que é a gente compreender um pouco dentro dessa ênfase da pediatria, porque aí se você for olhar os editais, você vai ver que tem várias ênfases: idoso, criança e adolescente, cancerologia, né, e a ênfase específica do Marcelo foi pediatria. E aí pra mim eu gostaria, e eu acho que vocês também teriam esse interesse, de duas questões específicas. Uma, se havia diferença entre o assistente social e o residente nessas ações que você realiza, ou se não, você lá atua enquanto profissional igual aos outros, né? O fato de ser residente não diferencia as atividades. E uma segunda, tu dá aí algumas experiências de algumas atividades relevantes, até com sugestão de experiência para quem quiser replicar, né, nos hospitais o trabalho, até porque o hospital é uma referência no atendimento, né, pediátrico, não só no Ceará, mas em toda a região. Sem dúvida, sim. Realmente essa questão existe um ranço ainda muito forte dessa figura do residente, né? O que seria esse residente. Então, assim, trazendo mais para as outras categorias, né? A questão da residência, ela só era realmente forte no contexto da profissão médica, né? Então, assim, quando ela se expandiu para as demais profissões, ela trouxe mesmo essa questão de como se fosse um estagiário, né? Então, assim, a gente realmente tenta enfatizar realmente que o residente, ele é um profissional, né? Ele é um profissional que está ali num processo de pós-graduação, realmente num processo de formação, mas que ele é um profissional registrado no conselho, e ele está desempenhando as atividades enquanto profissional da área. Então, assim, a gente realmente tenta enfatizar bem essa questão do profissional residente, do assistente social, do nutricionista, do psicólogo, que são profissionais, sim, né, mas em um processo de formação. Então, assim, existe mesmo essa cultura, né, mas a gente sempre coloca, né, que são realmente profissionais, eles estão ali desempenhando funções, atividades privativas, né, estão desempenhando competências de cada profissional. Então a gente tenta sempre deixar isso bem claro. E com relação às atividades que a gente desenvolve, né, assim, são atividades em equipe, né, atividades que a gente costuma chamar aqui na residência integrada em saúde aqui do Ceará, são atividades de campo, né, e são atividades gerais, que a gente faz atividades com a equipe, né, que a gente fica lotado no cenário de prática. Então a gente faz desde grupo com os acompanhantes, no caso, que são atividades no nosso específico da nossa ênfase, né? Então a gente leva temas em saúde relacionados ao que está sendo discutido no mês. Por exemplo, é o mês que está sendo discutido a questão do Outubro Rosa. Então a gente leva debates relacionados ao Outubro Rosa. Se é um mês relacionado ao Setembro Amarelo, né, que fala a questão do suicídio, então a gente discute bem essa questão do suicídio. Semana da amamentação, leva discussão sobre a amamentação. Então, assim, nesses grupos, a gente faz grupos temáticos, né, com atividades realmente socioeducativas, que a gente leva tanto propostas por nós, quanto a gente pergunta no final se existe alguma atividade que eles gostariam de discutir, debater, e aí a gente já propõe para os próximos encontros, né? Então são atividades em grupo. A gente gosta muito de fazer as visitas multiprofissionais, né, onde a gente tem todos os profissionais da área, onde a gente faz uma visita em cada leito, né, onde a gente colhe as demandas para que a gente possa estar fazendo as intervenções, né, e tem as atividades específicas de cada profissional, atuando
atuando enquanto assistente social, enquanto nutricionista, que são atividades específicas nossas, né, que a gente já faz busca ativa, no meu caso, dos residentes, né? Nós sempre fazemos busca ativa e a partir da demanda ela é encontrada e a gente faz as intervenções, né? E aí são intervenções diversas, desde da orientação até a elaboração de relatórios sociais, a emissão de demandas na área de assistência, também de violência que vocês identificam. Exatamente. Vocês nas orientações de benefício, da assistência social, encaminhamento para a previdência, no caso de orientações com BPC, que são crianças que são pessoas com deficiência, né? Crianças ou aos próprios familiares, idosos. Então a gente já orienta e já encaminha para que aquelas crianças e aquele acompanhante ele seja assistido, né? Até porque é uma coisa que a gente discute muito, que os usuários que a gente atende, eles não chegam atomizados. Ah, se eu trabalho num equipamento de saúde, eu só preciso saber sobre a política de saúde para atender as demandas da saúde. Né? O sujeito ele surge com múltiplas demandas, né, vinculado, como o Marcelo acabou de dar exemplo, né, de benefícios assistenciais, de situações de violência. Então eu tenho que saber como é que funciona também a política de assistência, a política de previdência, quais as referências e contra-referências eu vou estar realizando. Né? Então que é um ponto interessante que ele toca, né? Que se o fato de eu estar atuando na política de saúde não me coloca apenas como responsável por compreender a dinâmica e o funcionamento da política de saúde. Eu tenho que compreender as múltiplas demandas das políticas para atender, né, esses usuários que chegam lá nas instituições. Né? Sem dúvida, até porque um assistente social que não está antenado com as demais políticas não é assistente social, né? Você não vai conseguir fazer nenhum tipo de encaminhamento, você não vai ficar sempre amarrado de mãos atadas, né? Então assim, a gente realmente faz a busca ativa, né? Porque senão você fica só na demanda espontânea esperando chegar e muitas vezes pode não chegar, você pode estar negligenciando um atendimento, né? Então assim, a gente sempre bate muito nessa tecla de ir até o usuário, né, fazer as entrevistas sociais, entender esse contexto familiar, para que a gente possa estar fazendo os encaminhamentos, para que aquela criança ela possa estar sendo atendida realmente na sua integralidade. Né? E aí a última pergunta para a gente fechar, né? Existe vida dentro da residência? Né? Como é que se concilia aí a dimensão do trabalho com a dimensão da formação? Né? E dá para conciliar realmente? Você acha que você já colocou que é uma experiência valiosa, né? Então quem está aí conseguindo se organizar para tentar a seleção da residência, né? Eu acredito que foi suficiente o que ele já informou, mas dá para conciliar, né? Você vai pro cinema, você passeia, né? Como é que dá para gerenciar isso? Isso é tranquilo? Até porque acaba criando vínculos de amizades também, claro. Não sei como é que funciona isso lá. Claro, sem dúvida. Assim, a vida de residente ela é bem cruel no sentido da carga horária, né? Porque você tem uma carga horária para ser cumprida, né? Então você é um profissional, está no processo de formação, mas você tem que estar lá todos os dias, 7 horas da manhã, batendo o ponto para 7 horas da noite, bater o ponto novamente de saída, né? Então assim, isso 5 dias por semana, de segunda a sexta, então realmente é uma jornada realmente bem extensa. Mas especificamente falando da realidade aqui da residência no Ceará, e da RIS especificamente, né, da Escola de Saúde Pública, eles têm uma liberação de 6 horas para que a gente possa estar fazendo essa carga horária teórica em casa. Então a gente faz essa pactuação, então durante essas 60 horas, 6 horas a gente consegue estar em casa, né, para fazer esses estudos que são realizados mensalmente, né, que é proposto um tema para que a gente possa estar sendo discutido nas aulas. Então a gente faz esse estudo em casa, então a gente já consegue fazer esse período também de descanso, né, de estudar para os processos seletivos, né, porque a residência é um processo realmente muito bacana, no sentido de que você está no processo de formação, está no processo de formação no serviço, né? Então você está trabalhando, está conseguindo estudar, então assim, ela é difícil do ponto de vista que você tem uma jornada de trabalho bem cansativa, mas você consegue dar conta, né? Assim, eu não sei se eu tenho a minha experiência, a experiência das minhas colegas, né? Que assim, realmente todo mundo saiu vivo, né? Todo mundo saiu vivo. Tem gente casando, organizando casamento, né? Então assim, realmente dá pra fazer, né? É cansativo, mas não é impossível, né? Eu acho que quando você trata uma meta, acho que você consegue cumprir, né? Eu tô agora cumprindo, né? Assim, concluindo esse processo, em março já concluo, né? Em março de 2017, falta um pouquinho de tempo, 2 meses, né? Então assim, já vou começar em outro processo, né? Que é o processo do mestrado.
Mas assim, é um processo riquíssimo. Eu aconselho, né, quem está em casa e que realmente tem essa vontade de fazer a residência. É um processo muito bacana, como a Cintia já pontuou, né? É um processo de formação, a gente consegue ter um retorno financeiro também favorável, né? Quando a gente vai fazer um panorama do que o mercado está pagando, né, para os assistentes sociais. Então a gente faz aí que é um processo de uma bolsa bem bacana, um processo de formação realmente igualmente bacana. Então assim, eu aconselho quem realmente quer fazer e dizer que não é um bicho de 7 cabeças, né? E ainda sai com um título de especialista, né? Então ainda também um título de especialista. Hoje atualmente nos concursos públicos, né, tá utilizando também o título de especialista com uma pontuação bastante relevante, né? E a gente tem a realidade aqui do concurso que teve aqui no Ceará, né, do IJF, que pontuou assim a residência de forma assim bem relevante. Por ser um concurso na área da saúde, as residências tinham uma pontuação quase igual ao mestrado, né? Porque entendendo da necessidade de ter um profissional com formação específica na área da saúde. Exatamente. Então assim, para os planos de cargos e carreiras, né, depois enquanto já servidor, né, então assim, pontua como realmente uma especialização e além de um processo de formação riquíssimo, né, de experiência realmente no serviço, enquanto assistente social trabalhando em núcleo, né, enquanto categoria mesmo trabalhando de forma coletiva com os demais profissionais de saúde. É bem bacana. Legal. E se você quer ter um pouco mais de informação, né, a gente até pediu aqui o Marcelo, ele vai estar entregando um materialzinho pra gente, que ele vai detalhar um pouco mais essa experiência, a gente vai colocar lá no nosso site. E acompanhe aqui pelo nosso canal do YouTube, né, o Papo de AS, que toda semana a gente vai estar postando vídeos, né, vinculados ao exercício profissional, vinculados ao fazer profissional, vinculados à formação e às pesquisas na área de serviço social, né? Então fica aqui com a gente, nos acompanhe. Tchau, pessoas! Tchau, gente!